patriarcado, né, que resulta no machismo é algo danoso para todas as pessoas, não só para mulheres, mas para homens também. Então vem comigo que eu vou conversar com vocês sobre isso. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar sobre machismo, feminismo, o que é danoso para qual grupo, enfim. Vamos conversar sobre isso, né? O porquê que todo mundo deveria apoiar o feminismo. Porque o machismo é que é danoso para todo mundo, tá? Tipo, o spoiler. O machismo é que é danoso para todo mundo. O feminismo não. O feminismo é bom para todo mundo. Mas vamos aqui conversar sobre isso. Na semana passada eu lancei um vídeo falando sobre o conceito de macho alfa, né? O conceito biológico de macho alfa. É um vídeo muito bom mesmo. Eu arrasei naquele vídeo. Falei muito sobre o aspecto científico da coisa. Enfim, é um vídeo muito bom que você pode ver clicando aqui em cima. Eu recomendo que clique mesmo, viu? Porque realmente é um vídeo muito bom mesmo. E nesse vídeo tem um determinado momento em que eu falo sobre como o macho alfa, né? Esses homens que se titulam macho alfa, eles não querem ficar com uma mulher que ganhe o mesmo ou que ganhe mais do que eles, né? Porque isso iria tirar deles esse fator de ser o provedor da família. Enfim, essa é só uma das coisas que eu falei lá, né? Uma pequena coisa do muito que eu falei lá. Então vai lá assistir o vídeo. Mas, por causa desse trecho, surgiu esse comentário aqui de alguém dizendo que os homens, eles acabam tendo essa questão, né, de não poder ganhar menos do que a mulher, de não poder ser sustentado pela mulher, porque quando o homem tá nessa posição, ele deixa de ser considerado homem pela sociedade, né? Enquanto a mulher sempre é considerada mulher, independente dela estar provendo para a família ou não, independente dela estar trabalhando ou não. O homem não. O aspecto de homem dele tá muito ligado ao fato dele estar trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, ele para de ser considerado um homem de verdade, né? Enfim, foi esse o comentário, e se vocês quiserem, vocês podem pausar para ler com calma. E acontece que essa pessoa não está errada, mas esse tipo de coisa acontece por causa do machismo, por causa da sociedade patriarcal. E quando a gente vê esses homens, né, exacerbando esse tal comportamento de macho alfa, eles estão, na verdade, sendo agentes dessa coisa. Eles estão fomentando esse tipo de pensamento, né, de que o homem precisa estar trabalhando para ele ser considerado homem, né, senão ele vira um beta, né, que para eles é inferior, enfim. Essa coisa de macho alfa acaba sendo um agente dessa coisa, né, desse pensamento opressivo em relação aos homens. E foi pensando nisso que eu resolvi resgatar uma lista que de tempos em tempos ela ressurge na internet. A primeira vez que eu tive contato com ela foi em 2016, né, com um vídeo que uma mulher fez falando dessa lista, enfim. Eu acho que foi em 2016, viu? Acho que foi. Mas enfim, vou comentar aqui com vocês sobre essa lista que é de vários pontos em que o homem tá em situação de fragilidade em relação às mulheres, em que o homem é mais vítima de situação em relação às mulheres. Tem algumas coisas dessa lista que são sim verdadeiras, que são fatos a serem considerados, e tem muitas coisas que são falaciosas ou que são mesmo mentirosas nessa lista. Eu vou ler a lista aqui com vocês ponto a ponto e vou também fazendo o contraponto de cada um desses pontos. Então vamos lá. Segura metaforicamente na minha mão e vamos. Mas antes apreciem a bolinha felpuda de Pandora ali atrás. Fofinha demais, né? Mas tá, vamos pro vídeo. Muitas vezes vocês irão me ver olhando pra baixo, mas é porque eu tô lendo aqui coisas do roteiro que eu fiz, tá, gente? Eu vou ler tanto as coisas dessa lista quanto do roteiro em si. Então, enfim, vamos lá. O primeiro ponto levantado nessa tal lista foi o de que mulheres ganham 90% das brigas judiciais por guarda e pensão. Nessa lista acontece muito da pessoa colocar porcentagens que não são exatamente verdadeiras, né? A pessoa costuma arredondar as porcentagens ou pra cima ou pra mais. Então vou falar aqui com vocês o número exato da porcentagem, e lembrando sempre que os links da onde eu tirar os dados que eu falar aqui estarão aqui embaixo, na caixa de descrição. Você clica ali no Saiba Mais e vai ter uma lista de links, né? Então, enfim, vão ter várias matérias lá com dados do IBGE, enfim, coisas do tipo, dados da OMS, então vai lá dar uma olhada, tá? Muitos dos dados, tudo que eu falar de porcentagem, eu vou estar tirando desses links que estarão no Saiba Mais. Enfim, vamos lá. Primeiro que não é 90%, né? É um número próximo disso, né?
o número de mulheres que costumam ganhar guardas judiciais ou brigas por pensão é de 87,1%, né? Isso segundo dados de 2013, né? Então pode ser que esse número já tenha oscilado um pouco, mas eu acho muito difícil que tenha ido para algo muito diferente disso daqui, né? Desse 87,1%. Mas a gente tem que entender um pouco das estruturas da nossa sociedade para poder entender esse dado, porque quando a gente vê que 87,1% ou 90% das mulheres ganham essas brigas judiciais, a gente tem que lembrar que o trabalho doméstico sempre foi delegado às mulheres. Então, o cuidado às crianças é algo que historicamente e culturalmente na nossa sociedade é delegado às mulheres. Então, quando acontece uma separação do casal, o trabalho de cuidar das crianças também acaba sendo delegado às mulheres. E as mulheres costumam mesmo querer ter ali as crianças junto de si, porque ela geralmente foi a pessoa que ao longo do casamento foi quem mais esteve presente, foi quem mais cuidou daquelas crianças. Então é meio que lógico que depois, quando rola uma separação, ela vai ter também ali a guarda da criança e que ela vai ter que receber uma pensão, porque o cara não vai ter a maior parte dos gastos com a criança, nem os gastos de energia ali, né, de ter que cuidar daquela criança, de estar próximo daquela criança ou daquele adolescente, e ele também não vai estar tendo os gastos financeiros do cuidado dessa criança, desse adolescente. Então ele tem sim que mandar um dinheiro para poder contribuir na criação desse filho ou filha que também é desse homem, né? Isso é meio óbvio. Então as brigas por pensão, quem está pedindo a pensão, quem está com a guarda e está pedindo a pensão, tem que ganhar, gente. Isso é meio óbvio, né? E também vamos quebrar aí esse mito de que a mulher com R$ 300 de pensão, ela consegue viver a vida dela num luxo, porque isso é mentira, né? Isso é mentira. A maior parte das vezes a pensão acaba não cobrindo os gastos da criança. Muitas vezes acaba nem cobrindo metade dos gastos da criança, né? Mas enfim, esse é o primeiro ponto. Então, os homens costumam perder a guarda das crianças porque, historicamente, na nossa sociedade machista e patriarcal, a tarefa de cuidar das crianças é delegada às mulheres e não aos homens. Então isso acontece por uma estrutura machista, por uma estrutura patriarcal. Em suma, não é culpa do feminismo, é culpa do machismo. Agora vamos para o próximo ponto. 10 em cada 11 das mortes violentas são sofridas por homens. Os dados são que 91,4% dos assassinatos que acontecem no mundo são acometidos contra homens, né? Então, se a gente pega ali 100% dos assassinatos, 91,4% deles a gente vai ver que as vítimas são homens, né? E isso acontece mesmo, homens morrem muito mais. Mas a gente também tem que fazer esse dado ser paralelo a um outro dado, que é o de que 95% dos homicidas do mundo, 95% dos assassinos do mundo são homens, não são mulheres. Então homens acabam morrendo mais sim em questões de crimes violentos, mas também homens acabam sendo os que mais praticam crimes violentos. Ou seja, homens são mortos por outros homens. E mulheres costumam ser mortas por homens também. Então a gente tem que ver aí o aspecto de violência dos homens, que é um aspecto que ele vem muito da sociabilidade, vem muito da socialização machista e patriarcal que a gente tem, onde o homem é educado desde o nascimento dele para ser violento, para não ligar para emoção, para ser um cara que resolve as coisas na porrada, né? Para ser esse cara macho, né? Esse tal ideal de macho alfa, né? A gente vê muito essa construção acontecendo nas nossas sociedades. Então, se a gente tiver essa construção acontecendo, se desde a infância esse homem ele é educado para ser esse macho violento, ele vai crescer sendo esse macho violento e ele vai se envolver em mais brigas, ele vai se envolver em mais criminalidade, ele vai se envolver em mais problemas de homicídios, tanto do lado de ser vítima quanto do lado de ser o agente daquele homicídio. E a gente tem que lembrar que os homens que morrem nesses casos, eles não morrem por serem homens, né? Não é um outro homem que vai lá assassiná-lo por ele ser homem. Esses homens vão assassiná-lo por outro motivo, né? Geralmente são coisas vindas de briga, geralmente são coisas vindas de roubo, né? De furto, de coisas do tipo. Agora, quando a gente fala de mulheres sendo mortas, a maioria das mulheres que são mortas por serem mulheres, né? Enquanto os homens costumam morrer na rua, né? Costumam morrer por tiro na rua, coisas do tipo,
mulheres costumam morrer dentro de casa, sendo assassinadas pelos seus companheiros. Então, por isso que a gente tem feminicídio sendo tipificado na lei, porque mulheres costumam morrer por serem mulheres, né? E não por outros agentes. Obviamente que tem muita mulher também que morre em acidentes, que morre em assassinatos, de, enfim, roubo, de tentativa, né, de roubo, de latrocínio, de coisas do tipo. Mas a maioria das mulheres morrem por serem mulheres e a maioria dos homens morrem em outras situações que não são ligadas ao fato deles serem homens em si. Em suma, o fato da gente ter tantos homens morrendo vem também desses problemas da sociedade machista e patriarcal que educa os homens para serem violentos. Ou seja, não é um problema do feminismo, é um problema do machismo. E por ser um problema do machismo, é um problema que o feminismo luta contra. Então, é o feminismo que está aí lutando para deixar os homens menos violentos e, consequentemente, acaba lutando também para que os homens acabem morrendo menos, né, dessas questões violentas, nesses crimes violentos. O próximo ponto é muito interessante, é o de que homens compõem apenas 40% das vagas em universidades, enquanto mulheres compõem os outros 60%. Mais uma vez, os dados não são exatamente esses, né? Não é esse número redondo, mas é um número muito próximo dele, porque a gente tem 57,2% das vagas em universidades sendo ocupadas por mulheres, então apenas 42,8% das vagas são ocupadas por homens, né? Não 40%, mas enfim, tem esses 2,8% a mais. Mas também isso é um dado muito interessante e a gente tem que lembrar que a mulher, ela sempre foi tirada do ensino, né? A educação ela vinha para os homens, a mulher não. A mulher ela tinha apenas que crescer para se casar e cuidar das crianças. A gente teve isso acontecendo ao longo da história. Então, a partir do momento em que as mulheres conseguiram conquistar o direito ao estudo, sobretudo ao estudo superior, porque mulheres costumavam ter o estudo apenas o básico, né? Mas quando elas puderam ir para o ensino superior, elas foram em peso, né? Elas foram em peso. Até porque a mulher ela entendeu que ela não precisava do homem, que ela não deveria precisar do homem, porque se ela ficasse muito alienada ali ao homem, se ela não conseguisse a independência financeira dela, ela tinha muitas chances de cair em relacionamentos violentos dos quais ela não iria conseguir fugir. Então as mulheres elas começaram sim a se dedicar muito mais aos estudos, principalmente porque isso era tirado delas, elas não podiam estudar, elas eram obrigadas ali a ficar aquém do estudo, né? Não era algo para elas. Então a gente viu acontecendo essa discrepância. Não é o cenário ideal, porque o cenário ideal seria que a quantidade de mulheres que a gente tem fosse proporcional à quantidade de mulheres que a gente tem estudando, né? A gente tem sim no mundo uma porcentagem um pouco maior de mulheres, mas não é perto de 60%. A gente deveria ter isso mais equiparado ali. Então os homens deveriam estar se dedicando mais aos estudos, deveriam estar tentando ocupar mais esses lugares de estudo. Isso é um fato, né? Mas isso também não é culpa do feminismo, né? Mas ao mesmo tempo é importante que vocês guardem essa informação, porque mais pra frente eu vou voltar aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto da gente ter mulheres ocupando mais vagas nas universidades do que homens. Isso vai ser importante mais pra frente. Mas agora vamos para o próximo ponto, que é o de que não tem um Dia Internacional do Homem, né? Isso é muito propagado, de que não existe um Dia Internacional do Homem, mas existe. O dia 19 de novembro é o dia que é comemorado o homem, é o Dia Internacional do Homem. Tanto que não é à toa que aqui no Brasil a gente tem o Novembro Azul, que é o mês para se lembrar dos homens, e o mês para, enfim, lembrar muito das políticas de saúde dos homens. Então a gente tem sim o Dia Internacional do Homem, tá, gente? Não é tão difundido quanto o Dia Internacional da Mulher, porque a mulher ela teve que lutar muito para ter esse Dia Internacional dela, né? A mulher ela teve que lutar muito para conseguir conquistar esses espaços que para homens sempre existiram. Para homens esses espaços sempre existiram. Então por isso que acaba que o Dia da Mulher ele passa a ser mais lembrado, porque foi um dia que veio de conquistas de luta. O Dia Internacional dos Homens não veio de uma conquista de luta, veio de uma demanda para ver se conseguiam impulsionar mais campanhas de saúde dos homens, né? Enfim, são situações diferentes, por isso que o Dia Internacional da Mulher é mais lembrado. Mas existe sim o Dia Internacional do Homem, isso existe. Depois também a gente vai voltar um pouquinho nessa questão do Novembro Azul. E outro ponto que costuma ser levantado é o de que nós não temos hospitais especializados para homens.
Mas aqui também a gente tem que prestar atenção no contexto histórico social da nossa sociedade. Porque, historicamente, em muitos momentos, a mulher não pôde ir sozinha para um hospital, né? A mulher, para ela se consultar, ela tinha que estar acompanhada ou do marido ou dos pais. Inclusive, para alguns procedimentos, até hoje ainda precisa de autorização dos maridos, né? Para fazer, enfim, uma esterilização, muitas vezes as mulheres precisam de autorização dos maridos, até hoje. Até hoje. Então, historicamente, a mulher ela não podia ir para esse espaço. Isso acontecia porque os homens eles sentiam receio de que o médico desse em cima das mulheres, então a mulher como propriedade deles deveria ser guardada por eles, seja pelo pai ou seja pelo marido, né? Então ela não podia ir para esses lugares sozinha e de fato tinha um certo perigo nisso, porque até hoje a gente costuma ver muitos casos de médicos assediando pacientes, né? Mulheres de médicos, enfim, tocando indevidamente essas mulheres. Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Teve uma vez, eu já até contei isso aqui no canal, mas teve uma vez que eu fui me consultar com o dermatologista, porque estavam aparecendo muitas estrias na minha bunda, né? Então fui consultar com o dermatologista para ver o que a gente poderia fazer a respeito disso, e ele me assediou, né? Na hora que ele foi ali ver como é que estava a situação das estrias na minha bunda, ele me tocou de uma forma que não foi legal, eu me senti um pouco desconfortável, mas eu relevei porque ele era um médico, talvez fizesse parte do exame, mas depois de um tempo eu comecei a receber ligações dele e ele começou a me procurar no WhatsApp porque ele pegou o meu número na recepção da clínica para ficar me importunando, né? Eu decidi não me consultar com ele depois daquilo, né? Eu decidi que eu iria deixar isso quieto. Como eu não apareci mais, ele ficou me ligando, ficou indo atrás de mim. Eu não tinha marcado um retorno para ele poder ficar sabendo o porquê que eu não apareci no retorno. Então, isso já aconteceu comigo, de médico dar em cima de mim. Então é por isso que a gente acaba tendo essa necessidade de que mulheres tenham clínicas especializadas para mulheres, para que a gente possa se sentir mais confortável em ir nesses ambientes, para que a gente possa se sentir mais confortável em cuidar da nossa saúde, sabe? Principalmente em saúde mais íntima, para não estar à mercê desse tipo de coisa, para a gente poder ir para esses lugares sem sentir a necessidade de levar alguém para nos acompanhar, seja uma amiga ou seja um homem, né? Enfim. Então é por isso que a gente tem hospitais, né, e clínicas, enfim, especializadas em saúde da mulher, porque historicamente, até nos dias de hoje, a gente ainda sofre um pouco nesses ambientes médicos. E sobre as minhas estrias, acabou que eu decidi não fazer nenhum tratamento a respeito, com o tempo elas até melhoraram, hoje em dia não me incomodam nem um pouco, enfim, só fazendo esse adendo aqui. O próximo ponto levantado é o de que não existem leis que beneficiem apenas homens, mas já existiram, ao longo da história já existiram, e tem uma em específico que perdura até hoje, eu já fiz um vídeo falando sobre ela aqui, que é a Lei de Defesa à Honra, né? O vídeo vocês podem assistir clicando aqui em cima, que é um vídeo onde eu falo sobre essa lei ter sido empregada recentemente para livrar um homem que tentou matar uma mulher. Então a gente tem sim lei que beneficia o homem, uma lei que está em desuso e que tem sim que ficar em desuso, né? Mas a gente tem essa lei. Mas enfim, o que a pessoa quis dizer aqui é que a gente não tem uma Maria da Penha para poder beneficiar os homens. O primeiro ponto é que homens podem usar a Lei Maria da Penha. Homens que são vítimas de violência doméstica, eles podem sim usar a Lei Maria da Penha a seu favor. Eles podem fazer isso. Não costuma acontecer porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, onde o homem tem que ser sempre forte. Então, os homens acabam não procurando muito esse atendimento quando eles são vítimas de violência doméstica porque eles ficam com vergonha disso. Se a mulher fica com vergonha de sofrer violência doméstica, o homem fica com muito mais vergonha quando ele sofre. Porque ele deveria ser esse homem forte, né? Esse homem todo poderoso que a sociedade machista e patriarcal emprega que ele tem que ser. Então, a gente não costuma ver homens procurando a Lei Maria da Penha, mas ela pode sim ser usada para poder ajudá-los, tá? Ela pode ser usada por homens. Mas um outro motivo do porquê que a gente não tem uma lei específica voltada para a violência doméstica sofrida por homens é porque a maior parte dos casos de violência doméstica são sofridos por mulheres, né? Mulheres são mais vítimas desse tipo de violência e mulheres, historicamente, percentualmente, acabam morrendo mais nas mãos de homens, né? Dentro desse contexto doméstico, do que homens morrendo nas mãos de mulheres. Então, como a gente tem uma discrepância muito grande nesses dados,
e a mulher acaba sendo muito mais vítima desse tipo de violência, acaba se fazendo necessário que criem-se leis específicas para mulheres. Até porque as leis são criadas especificamente para grupos quando esses grupos estão sofrendo muito. Por exemplo, a gente tem a lei antirracismo. A lei antirracismo ela existe para assegurar ali os direitos das pessoas que sofrem racismo, que são pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, pessoas que não são brancas. A gente não tem uma lei que seja feita para favorecer a pessoa branca, porque a pessoa branca já é favorecida na sociedade. Então a gente precisa de leis que protejam aqueles que estão sofrendo. Como, por exemplo, a lei anti-LGBTfobia, né, que foi o STF que parou LGBTfobia a racismo, né, porque, enfim, a gente vê pessoas LGBTs sofrendo muitas violências por serem LGBTs. E assim a gente vê também com inúmeras leis, né, a lei anti-psicofobia, a lei anticapacitismo, né, leis voltadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de, enfim, problemas cognitivos. A gente vê leis sendo criadas para amparar grupos que sofrem. Homens são grupos que estão em dominância em relação aos outros, então por isso que a gente não tem uma lei específica ali para assegurar direitos desses homens. Apesar da gente ter essa lei aí do direito de defesa à honra que acaba beneficiando apenas homens. O próximo ponto é o de que não existem campanhas para combate ao câncer de próstata. E aqui a gente volta no Novembro Azul, porque existe, tanto que a gente tem o Novembro Azul, que foi voltado para isso, né? Foi voltado para poder falar do câncer de próstata, principalmente. O Dia Internacional do Homem surgiu para que fosse, enfim, lembrado mais da saúde do homem e tal. Então a gente tem sim campanhas contra o câncer de próstata, campanhas de combate ao câncer de próstata. Só que essas campanhas elas nunca foram muito efetivas. Primeiro porque o exame principal, né, para poder detectar câncer de próstata é o exame de toque retal, né, onde o médico ou a médica coloca o dedo no ânus do paciente para poder ver se sente algum nódulo, alguma coisa assim. A maioria dos homens fica muito desconfortável, eles se sentem muito humilhados e têm a sua masculinidade fragilizada quando fazem esse exame. Então os homens não costumam procurar esse tipo de exame. Mas eu concordo que as campanhas voltadas para o combate ao câncer de próstata deveriam ser muito mais efetivas. Elas deveriam ser muito mais efetivas mesmo do que elas são. E provavelmente elas não são tão efetivas justamente por causa disso, né? Porque é um exame que os homens eles sentem a masculinidade deles ferida. Então provavelmente é por isso que a gente não vê essa campanha sendo tão feita, tão disseminada, mas deveria. Deveria sim. Não acontece por causa dos problemas da sociedade machista e patriarcal. Ou seja, é um problema do machismo. Não é um problema do feminismo, é um problema que vem das estruturas patriarcais e machistas da nossa sociedade. O próximo ponto é o de que 80% dos moradores de rua são homens. E esse dado aqui é interessante porque ele foi o primeiro que eu vi que, na verdade, o arredondamento foi para baixo e não para cima. Porque quando a gente vê no Brasil inteiro, a gente tem em torno de 80,2% dos moradores de rua sendo homens. E quando a gente vai ver na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma das cidades que tem mais moradores de rua aqui no Brasil, se não for a que mais tem, a gente vê que 85% desses moradores de rua são homens. Isso segundo dados de 2019. E destrinchando aqui, né, qual é o perfil desses homens que moram nas ruas, a gente observa que 53% deles têm entre 25 e 44 anos. Então são homens jovens que acabam ali em situação de rua. A gente vê também que 50% deles foram parar nas ruas por brigas com familiares. E a gente vê que 5% deles foram parar nas ruas por problemas de saúde. E um número muito expressivo deles, que é 33%, acabaram nas ruas por dependências de drogas. E a gente vê também que 13% deles acabaram nas ruas por perda de moradia e 13% acabaram nas ruas por perda de trabalho. Então a gente vê que os maiores motivadores desses dados são brigas com familiares, dependência por drogas e também falta de emprego e de moradia. Então a gente vê aqui um problema social muito grave, que é o da violência de homens, né? Essa violência, essa sociedade, né, que criou homens para serem violentos, acaba fazendo com que eles tenham mais brigas com parentes do que mulheres, eles acabem na rua em maior frequência do que mulheres. E a gente vê também que essa nossa sociedade que criou os homens para bloquearem as suas emoções fez com que a maior parte dos homens acabe lidando com suas emoções de formas muito
distintas, né, de formas que não são saudáveis. Uma parte deles acaba descontando esses problemas emocionais não resolvidos com drogas, com bebida. E aí a gente acaba vendo que 33% dos moradores de rua acabaram ali por causa de problemas com drogas, e a maioria deles são homens, né? Então a gente vê um outro problema que vem da sociedade machista e patriarcal, que acaba prejudicando homens também. E quando a gente vê que 13% estão nas ruas por falta de moradia, por falta de trabalho, esse, inclusive, acaba sendo um dos fatores que acaba levando mais mulheres, né, para as ruas também, que é a falta de moradia e de trabalho. A gente vê um problema social muito grave que a gente tem no nosso país, que é de desemprego e de moradia, né? Que a gente tem tantos lugares abandonados, tantas moradias abandonadas, ao passo que a gente tem muita gente que não consegue pagar uma moradia. Então a gente vê essa discrepância muito grande, que é um problema social muito grave, que não está atrelado exatamente ao machismo e ao feminismo, mas que é um problema social de moradia que a gente precisa resolver no nosso país, e problema de empregabilidade também é algo que a gente precisa resolver muito no nosso país. Mas a gente vê que a maior parte dos homens que estão na rua estão lá por um problema de machismo, né? Que vem desse problema da nossa sociedade, educar homens para serem violentos e para não lidarem com as suas emoções e tudo mais. Mas um outro ponto importante que a gente tem que observar é que 70% desses homens que estão na rua são homens negros. Então a gente vê também um recorte racial muito grande, a gente vê o quanto que a nossa sociedade ela é muito mais violenta com homens negros do que com homens brancos. Tanto que acaba que 70% das pessoas que estão nas ruas são pessoas negras. Então a gente tem que fazer também esse recorte racial aqui, porque isso é um dado muito horrível. Então o problema das pessoas que estão na rua é um problema que vem de machismo, é um problema que vem da sociedade patriarcal, e é um problema também que vem das estruturas racistas do nosso país. E também é um problema que vem da falta de moradia e da falta de emprego que a gente tem no nosso país. Então é multifatorial. É uma coisa horrível que acontece e que sim, homens acabam sendo mais vítimas do que mulheres. Ou seja, a gente tem que lutar contra a sociedade patriarcal, machista, a gente tem que lutar contra o racismo e a gente tem que lutar por moradia e emprego para todos. É assim que a gente resolve essa situação. E o outro dado é de que 90% dos suicídios são cometidos por homens. Mais uma vez, a porcentagem não é exatamente essa. Segundo dados da OMS de 2019, 75% são cometidos por homens e não 90%. Ainda assim, é uma discrepância grande, ainda assim a gente vê uma maioria de homens se matando, e isso é um problema também que vem da nossa sociedade machista patriarcal, que educou homens para não lidarem com as suas emoções. Eu acabei de falar disso quando eu falei da questão da dependência de drogas, que leva 33% das pessoas a irem para as ruas. Ou melhor, que leva 33% das pessoas que estão nas ruas terem vindo dessa situação. A maioria dos homens não lida bem com as suas emoções. A maioria dos homens nem abraça outros homens. A maioria dos homens não conversa sobre seus sentimentos. A maioria dos homens se afasta de qualquer conversa que seja muito sentimental. Isso vem dessa educação de que homens não devem lidar com as suas emoções, que chorar é coisa de mulher, que homem não chora, né? Que homem ele tem que ser esse exemplo de masculinidade, de força, e que chorar é fraqueza, então o homem não deve chorar. Isso faz com que homens acabem não lidando com essas emoções e que eles acabem tomando medidas drásticas como essa que é o suicídio. Então esse, mais uma vez, é um problema que vem do machismo e do patriarcalismo, e não do feminismo, né? Para poder combater isso, a gente tem que combater o machismo. O outro ponto é de que o exército é obrigatório apenas para homens. Não é exatamente só o exército que é obrigatório apenas para homens, né? São as forças armadas de um modo geral, que quando o homem completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar. Eu, como sou uma mulher trans, né? Eu fui obrigada a me alistar quando eu completei 18 anos, porque eu não tinha transicionado ainda. Então eu fui fazer toda essa palhaçada de lá me alistar, jurar bandeira, toda essa coisa, e fiquei como reservista, né? Eu tenho reservista que não serve de mais nada, porque agora eu já mudei todos os meus os meus documentos, né? Eu sou reconhecida pelo Brasil agora como alguém pertencente ao gênero feminino. Minha certidão de nascimento está lá dizendo que eu sou uma mulher, então a minha reservista não serve para mais nada, né? Não serve. Mas esse daqui também é um ponto que muitas vezes os homens costumam levantar, né? Dizendo que nós mulheres deveríamos estar lutando também para ter essa obrigatoriedade, né? Pra gente servir. Sendo que não, ninguém deveria ser obrigado a servir as Forças Armadas. Absolutamente ninguém. Então nem os homens deveriam fazer isso, nem os homens deveriam ser obrigados
a servir, a se alistar, a ficar como reservista, né, por caso de ter alguma guerra. Os homens não deveriam. Esse tipo de coisa deveria ser voluntária, deveria ser facultativo. A pessoa, independente de ser homem ou mulher, deveria decidir se ela queria ou não tentar se alistar, né? Se ela deveria ou não ali tentar servir. Isso deveria ser facultativo de cada pessoa. Mas, se os homens estão tão incomodados com isso, se os homens eles não gostam de ter essa obrigatoriedade, os homens que deveriam estar lutando para não ter mais essa obrigatoriedade e não jogar isso nas costas das feministas, porque isso não é culpa nossa. Isso é culpa da sociedade machista e patriarcal que coloca o homem como sendo esse ser forte que tem que proteger a família e, consequentemente, proteger a nação também. Então isso é um problema proveniente do machismo. Mais uma vez, se querem combater isso, combatam as estruturas machistas e patriarcais da nossa sociedade. O outro ponto aqui é quanto à licença paternidade. Porque a licença maternidade, né, a licença que as mães tiram, é de 180 dias, enquanto a licença paternidade, a licença que os pais tiram, é de apenas 5 dias. Só que não são exatamente só 5 dias, porque eles podem ser estendidos para 20 dias, mas a maioria dos homens acaba ficando só 5 dias na licença paternidade. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês, é que essa conquista foi das mulheres, tá? Porque as mulheres é que quiseram lutar para que os homens tivessem direito a uma licença paternidade. Porque antes eles não tinham nem isso, nem esses 5 dias eles tinham. Eles não tinham nada. A mulher ali teve o filho, o pai, no dia seguinte já estava trabalhando. Desde o mesmo dia ele estava trabalhando, né? Então, isso foi uma conquista das lutas feministas. E essa conquista veio porque as mulheres são muito sobrecarregadas com os trabalhos domésticos, são muito sobrecarregadas com os afazeres do lar e com a criação das crianças. Então, a mulher ela tinha acabado de ter um filho e ela já tinha todo aquele peso. Ela estava ainda se recuperando do parto e já tinha todo aquele peso de ter que estar sempre cuidando da criança, de ter que estar trocando fralda, de ter que, enfim, fazendo todas aquelas obrigações de alguém que teve um filho. Isso recaía muito sobre as mulheres, ainda recai sobre as mulheres. Então foi por causa disso que as mulheres lutaram muito para que os homens também tivessem uma licença, para que eles estivessem ali contribuindo, para que eles estivessem dividindo as tarefas, porque as mulheres estavam sobrecarregadas. Então essa foi uma conquista feminista, não foram os homens que queriam cuidar dos seus filhos que foram lá e lutaram por essa licença. Foram as mulheres que lutaram por isso, né? E a gente precisa sim que a licença paternidade seja estendida, porque 5 dias é ridículo. É ridículo. Isso cabe aos homens lutarem do lado das feministas, porque as mulheres também querem que essa licença paternidade seja estendida, porque, mais uma vez, 5 dias é ridículo. A gente tem alguns países no mundo onde a licença paternidade tem o mesmo número de dias que a licença maternidade. É isso que a gente tem que lutar para que aconteça aqui no Brasil também. E, mais uma vez, a gente luta por isso ao lado das feministas. A gente luta por isso combatendo as estruturas machistas e patriarcais que colocam como sendo uma obrigação unicamente, exclusivamente feminina, a obrigação de cuidado com as crianças, de cuidado com o lar. Ou seja, isso é culpa do machismo, não do feminismo. O próximo ponto é de que homens trabalham 5 anos a mais do que mulheres para poderem se aposentar. Isso acontece, né, por alguns motivos. O primeiro deles é porque o homem, né, ele tem todo esse aspecto, né, de que ele é forte, ele aguenta, né, isso é colocado em cima do homem. Mas o outro aspecto e mais importante aqui é da tal dupla jornada. A maioria das mulheres que estão no mercado formal de trabalho, elas também são donas de casa, elas também cuidam dos afazeres dentro de casa, elas também cuidam das crianças, elas também cuidam da limpeza da casa, elas também cuidam do lar, elas também cuidam da comida da casa, né? A maior parte das mulheres está sobrecarregada com o trabalho formal, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa. Então, como a mulher ela está trabalhando muito mais do que o homem, ela está trabalhando quase que o dobro do homem, ela acaba sim se aposentando mais cedo, é o mais justo, né, de se acontecer. E mais uma vez se combate com os homens assumindo mais esses papéis também nos afazeres domésticos, na criação das crianças, e isso se combate combatendo o machismo. As mulheres se aposentam mais cedo não é porque elas são beneficiadas, é porque elas são mais sobrecarregadas com o trabalho de modo geral. E o outro ponto é de que os homens eles têm 8 anos a menos de expectativa de vida do que as mulheres. E muitas vezes isso é usado também para falar dessa outra questão da aposentadoria, né? Porque homens acabam trabalhando mais sendo que vivem menos.
mas a gente tem que entender o que faz os homens viverem menos. Primeiro de tudo, que não é em média 8 anos a menos, os homens vivem em torno de 7,1 ano a menos do que as mulheres, né? Então são 7 anos a menos, né, do que as mulheres e não 8. Mas isso acontece primeiro porque o homem, né, tem aquela questão dele ser educado para ser violento, então ele acaba se envolvendo mais em brigas e ele acaba morrendo mais. Lembrem-se daquele dado lá da maioria dos homens serem mortos em mortes violentas do que mulheres, né? Tá muito associada a essa questão violenta da criação do homem, para ele ser violento, né? Mas um outro aspecto aqui está muito ligado à falta de procura da saúde do homem, porque o homem ele não costuma ligar muito para a saúde dele. Para vocês terem uma ideia, apenas 3 em cada 10 homens têm o hábito de ir ao médico, de procurar um médico ou uma médica quando estão sentindo alguma coisa. E geralmente, quando os homens procuram esse atendimento médico, é quando esse problema já está numa situação grave, né? Quando eles estão com problemas graves. Então, eles não trabalham na prevenção do problema, eles não trabalham também na remediação ali do começo do problema. Eles vão apenas quando a coisa está grave, né? Quando a coisa já desenvolveu para algo muito sério. E sim, a gente precisa de mais campanhas voltadas para a saúde do homem. Aquela mesma coisa que eu falei do Novembro Azul, sabe? Do combate ao câncer de próstata, se estende para a saúde do homem como um todo. A gente precisa sim ter mais políticas voltadas para conscientização em relação à saúde do homem. A gente precisa disso. Isso também é um problema que vem das estruturas machistas, das estruturas patriarcais, onde o homem tem que ser esse exemplo de força e tudo mais, né? Não pode ser uma pessoa cuidadosa, enfim, né? Vem de todas essas coisas que eu já falei, ou seja, é um problema do machismo, do patriarcalismo e não do feminismo. E agora vem um dado aqui muito interessante, que é o de que 80% dos homens do Titanic morreram, enquanto 80% das mulheres sobreviveram. Porque a política era mulheres e crianças primeiro, para se salvar, e depois pensa nos homens. Acontece que quando a gente vai pesquisar um pouco sobre como que ocorreram essas questões de naufrágios ao longo da história, quando a gente vai ver quem sobreviveu mais a naufrágios, a gente percebe que o Titanic, na verdade, foi uma exceção à regra. Porque, na maioria dos casos, as mulheres morreram mais do que os homens em naufrágios. Teve um estudo feito em 2011 que analisou 18 naufrágios que ocorreram entre os anos de 1852 até 2011. E observando esses naufrágios, né, quais foram os grupos que sobreviveram a esses naufrágios, foi descoberto que em torno de 28% das mulheres desses naufrágios sobreviveram e que 38% dos homens sobreviveram, né, pegando esses naufrágios como um todo, né, pegando os números de modo geral. Então a gente vê que em naufrágios, homens têm cerca de 10% a mais de chance de sobreviver do que mulheres. Isso porque, geralmente, quando o navio está afundando, a política que se estabelece não é de que mulheres e crianças primeiro, e sim de que é cada um por si, salve-se quem puder, né? Então as pessoas elas vão procurando botes, essas coisas, elas vão procurando salva-vidas e tudo, não de uma forma ordenada, mas sim de uma forma de eu tenho que me salvar. Então os homens acabam indo mais na frente do que as mulheres, né? Porque homens costumam ter um pouco mais de força do que mulheres, né? Geralmente as mulheres é que ficam delegadas ao cuidado com as crianças também, então as mulheres costumam tentar procurar sobreviver ali junto com seus filhos, né, e tal, enquanto os homens eles correm, né, pro bote, eles correm ali pro colete e tudo mais, e as mulheres acabam morrendo mais por causa disso, porque os homens acabam sendo mais ágeis nessa questão. Então, esse dado, ele não existe, né? Não existe. Só existiu no Titanic, mas de resto ali ele não faz o menor sentido. E agora a gente vai falar de trabalho, né? Porque teria ali um dado de que em torno de 95% dos cargos de pedreiro, lixeiro e de trabalhador de mina de carvão seriam ocupados por homens e não por mulheres, né? Então, nesses trabalhos, a maioria das pessoas seriam homens, nesses trabalhos de base. Mas é isso, a gente tem que observar trabalhos de base. Quando a gente fala de trabalhos de base, a gente vê que existem trabalhos de base que são mais feitos por homens e trabalhos de base que são mais feitos por mulheres. Por exemplo, em torno de 92% dos trabalhos domésticos, né, de empregada doméstica, são feitos por mulheres, né? São poucos homens que a gente vê exercendo essa função de ir na casa de uma outra pessoa e arrumar a casa dessa outra pessoa para ganhar dinheiro.
E cerca de 75% dos trabalhos de chão de fábrica, né, os trabalhos de costureira, são feitos por mulheres e não por homens. Então a gente vê aí que, na verdade, essa discrepância de gênero acontece em vários tipos de trabalho, né? Tanto em trabalhos que são de força mais bruta, né? Que aí, geralmente homens acabam ocupando mais, quanto de trabalhos que geralmente têm uma ideia de serem mais delicados, de serem mais de cuidado, que aí costumam ser mais ocupados por mulheres. Então, quando a gente fala de trabalho de base, a gente tem que observar isso. E isso vem também da nossa sociedade patriarcal e machista, que coloca na mulher o dever de ser cuidadosa e no homem o dever de ser forte, viril, másculo. Então é um problema também que vem do machismo, que vem do patriarcado. A memória do celular encheu, eu voltei aqui para continuar o vídeo, mas a Pandora aqui já foi embora. Mas enfim, quando a gente fala dessa questão de empregabilidade feminina, a gente toca muito no ponto do salário. E a gente faz isso porque mulheres ganham, em média, 28,7% a menos do que homens. Isso segundo dados do IBGE de 2019. Então, né, olha só a discrepância. E aí, quando você pega e compara isso com aquele dado anterior lá de que mulheres compõem a maioria das pessoas em universidades, né, a gente vê que mulheres, apesar de terem mais escolaridade, de serem teoricamente mais capacitadas, acabam ganhando menos do que homens de um modo geral na nossa sociedade. Então é disso que a gente está dizendo quando a gente fala sobre empregabilidade de mulheres. Esse é que é o problema, essa é que é a questão, que é o fato de nós estarmos ganhando menos do que homens. Esse é o ponto. E principalmente quando a gente vê pessoas ocupando o mesmo cargo, né? A gente vê uma mulher ocupando o mesmo cargo que um homem, mas ela ganhando menos do que ele. Isso vem da nossa sociedade patriarcal, né? Então, enfim, é um problema do machismo, que a gente toca no ponto, mas que a gente não fala de trabalho de base, porque trabalho de base tem essa separação mesmo, né? Em trabalhos de base que são mais feitos por homens e que são mais feitos por mulheres. E isso vem de uma estrutura também machista, patriarcal, e é um problema a ser combatido, porque o ideal seria que em todos esses campos a gente tivesse uma equiparação ali, né? Esse seria o ideal. Só que isso a gente não vê acontecendo por causa desse entendimento machista que emprega aí a sociedade. E o último ponto era esse, né, de que o trabalho ele é obrigatório para os homens e facultativo para as mulheres, né? Mas isso acontece por causa de tudo isso que eu já falei, né, que o homem ele foi educado para ser o provedor do lar, aquele que traz a comida, que traz o dinheiro, enquanto a mulher é aquela que tem que ficar ali só cuidando de tudo, mantendo tudo limpo, cuidando das crianças, enquanto o homem sai para trabalhar. Essa é a ideia que a nossa sociedade construiu ao longo do tempo. Então é por isso que até hoje a gente vê o trabalho sendo cobrado dos homens de uma forma que não é cobrado das mulheres. Ou seja, é um problema também que vem da sociedade machista patriarcal. Nossa, como eu falei um problema que vem da sociedade machista e patriarcal, né? Mas é por isso, é porque o machismo ele afeta a todos, principalmente mulheres, né? Porque a gente é quem recebe menos, a gente é quem precisa se esforçar muito mais, né? A gente tem aí as duplas jornadas, né? Precisa se esforçar muito mais para conseguir ganhar ainda menos do que os homens, mas a gente precisa disso. A gente é quem é mais assediada nas ruas, a gente é quem é mais assediada em trabalho, em médico, né, quando a gente vai no hospital, enfim, a gente é que é mais assediada na sociedade, a gente é que sofre mais com estupro, a gente é quem morre mais quando a gente fala de problemas dentro de casa, né, de problemas, enfim, de violência doméstica, mulheres são mais vítimas, a gente também é quem não tem direito ao nosso corpo, né, falando especificamente agora das mulheres cisgênero, né, que, enfim, não é o grupo que me compõe, mas as mulheres cisgênero, né, que são as mulheres que nasceram com útero, né, e com vagina, elas não têm direito ao corpo delas ainda, né? As mulheres, elas ainda precisam lutar muito para conseguirem um dia ter o direito de fazer um aborto seguro, para conseguirem fazer uma esterilização no corpo delas, caso elas queiram, né? Caso elas não tenham vontade nenhuma de ter filho no futuro, para elas poderem tirar o útero é preciso de inúmeras autorizações que não deveria ser necessário. Então, enfim, mulheres, principalmente as cisgênero nesse ponto, não têm direito ao próprio corpo, né? Então, mulheres são quem sofre mais na sociedade. Quem sofre mais na sociedade é mulher. Então, o feminismo é uma luta voltada para as mulheres, sim. Mas o feminismo também ajuda homens.
Porque todos esses problemas que eu listei aqui são problemas que vêm do machismo, são problemas que vêm do patriarcalismo. E é combatendo esse sistema que a gente melhora essas coisas, que a gente mina esses problemas todos que eu citei aqui pra vocês. Tanto que existem algumas vertentes do feminismo que não excluem homens, né? Tem algumas vertentes do feminismo que colocam ali os homens como um dos agentes no combate ao machismo. Como, por exemplo, o feminismo interseccional, que é uma das vertentes que eu mais me identifico. A gente costuma fazer isso, a gente costuma colocar o homem também tendo uma participação importante na luta contra o machismo, na luta contra o patriarcado. Obviamente não no mesmo peso, né? A gente não deixa ali os homens tomarem frente na luta, porque quem tem que tomar frente na luta, de fato, é quem mais está sofrendo com essa estrutura, que são as mulheres. Mas os homens têm, sim, o seu papel de importância e todos os homens deveriam apoiar as lutas feministas. Porque apoiar as lutas feministas, apoiar uma equiparação de gêneros, é apoiar uma vida melhor para si mesmo. Então, homens deveriam estar nessa luta com a gente. Enfim, falei aqui tudo que eu tinha para falar sobre isso, mas eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre todos esses pontos que eu levantei aqui, sobre todos os contrapontos que eu levantei. Eu queria muito saber se tem mais coisas que vocês gostariam de falar sobre coisas que homens sofrem na estrutura machista e patriarcal da nossa sociedade, ou de outros contrapontos que vocês queriam fazer, complementos, enfim. Eu quero muito saber o que vocês têm para dizer, então comentem aí embaixo o que vocês bem entenderem. E lembre-se que os links de referência para os dados em que eu tirei estão aqui na caixa de descrição, estão ali no Saiba Mais. Não esquece de deixar aquele like, porque isso também ajuda muito a disseminar a transmissão por aí. O YouTube entende que o meu conteúdo é importante e passa o meu conteúdo para mais pessoas. E também não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!